Paula Cunha Silva, excelentíssimo desembargador, relator, doutor Marco Antônio Melo, meus cumprimentos, da mesma forma faço ao excelentíssimo senhor desembargador, primeiro vogal Rubens Gabriel Soares, e também ao segundo vogal, excelentíssimo senhor desembargador Jalber Carneiro Jacques, da mesma forma também cumprimento o desembargador Bruno Terra Dias, que se faz aqui presente, o senhor procurador de justiça, o procurador de justiça, onde estiver, senhoras e senhores servidores, colegas advogados, uma boa tarde a todos. Excelência, trata-se aqui de um habeas corpus impetrado a favor de Marcelo Oliveira Neves, preso supostamente em flagrante delito no dia 15 de março de 2023. Excelência, inicialmente aqui cabe uma preliminar no sentido de ter ocorrido uma decretação de prisão preventiva de ofício. Desembargador Marco Antônio, despachei com Vossa Excelência tanto a liminar quanto ontem fiz questão de comparecer ao gabinete de Vossa Excelência para chamar a atenção para esse fato curioso, porque, Excelência, a Polícia Militar teria sido acionada em razão de uma plantação de maconha que estaria ocorrendo numa zona rural da cidade de Mateus Leme. Eu não vou entrar aqui nesse momento se foi legal ou ilegal eventualmente essa invasão de domicílio, de acordo com a nova jurisprudência do STJ, porque eu vou muito além disso, sabe? Eu não quero aqui ficar entrando por hora, até porque eu acredito também que isso diz respeito ao mérito. Então, sem partir para essa discussão, se a Polícia Militar estaria ou não autorizada a entrar no imóvel, a questão é que, constatada essa plantação, a Polícia Militar, fazendo diligências no local, percebeu, através de um vizinho, que o dono daquela residência, daquele lote, seria o paciente, o meu cliente, que mora em Belo Horizonte, na Vila Leonina, uma comunidade que tem aqui, pedreiro lá. Então, no primeiro momento, a Polícia Militar, que fez a diligência em Mateus Leme, entrou em contato com o 12º Batalhão, que foi até a casa do Marcelo e o prendeu em flagrante delito, supostamente em flagrante delito. Flagrante delito esse, ratificado pela autoridade policial, porém, o magistrado, o doutor Eudas Botelho, da Vara Criminal de Mateus Leme, não reconheceu esse flagrante. Segundo Sua Excelência, o juiz, na origem, disse que não era hipótese de flagrante delito, porque ele não via contemporaneidade entre aquela plantação, que sabe-se lá há quanto tempo existia, e a prisão do Marcelo aqui em Belo Horizonte. Então não havia contemporaneidade e não havia hipótese da prisão em flagrante. No primeiro momento, eu achei que ele relaxaria a prisão do Marcelo. Não. Ele relaxou, realmente, ele relaxou a prisão do Marcelo, mas não expediu a vara de soltura. Ele relaxa e decreta a prisão preventiva de ofício por entender presentes os requisitos, ao ver de Sua Excelência. Ou seja, o Ministério Público, em seu parecer, na audiência de custódia, ele pugna pela homologação do flagrante a conversão em preventiva. Sua Excelência, por sua vez, relaxa a prisão, por não se tratar de hipótese em flagrante, mas não expede o alvará de soltura. Ao contrário, decreta de ofício a prisão preventiva do Marcelo, que já seria uma ilegalidade, o que já demandaria que, por si só, a expedição, a concessão da ordem com a expedição do alvará de soltura. Mas não paro por aí, Excelência. Eu não quero me ater apenas a isso. Eu quero me ater à seguinte situação. Nós estamos diante de um cidadão de 40 anos de idade. Marcelo tem 40 anos de idade. Primário, sem antecedentes criminais. Não há, na CAC-FAC do Marcelo, uma anotação que seja por posse ou consumo de droga. Marcelo não bebe bebida alcoólica, não fuma. Está colecionado no HC, excelentíssimo desembargador Marco Antônio, desembargador Rubens, desembargador Jalber. A CTPS do Marcelo, assinada desde 1999, em 6 funções diferentes. Marcelo sempre elaborou honestamente. Marcelo hoje constrói algumas casas de aluguel na comunidade em que ele trabalha.
A polícia militar, quando foi em diligência à casa do Marcelo, ele estava lá, numa obra, lá permaneceu, não saiu correndo, poderia adentrar numa nova situação de uma invasão de domicílio, porque a polícia militar adentrou no domicílio dele e ele deixou porque não tinha nada lá, e realmente não tinha nada em sua residência. Não tinha um baseado de maconha na casa do Marcelo aqui em Belo Horizonte. Excelência, o que eu quero dizer, e é necessário adentrar o mérito aqui, é inafastável, porque é isso que a defesa vai provar, é que alguém, infelizmente alguém, nesse lote, nessa pequena propriedade que o Marcelo tinha feito como um sítiozinho para passar um final de semana ou outro, alguém invadiu essa propriedade e plantou essa droga lá, ao desconhecimento, ao total desconhecimento do Marcelo. Para se ter uma ideia, excelência, e isso eu falo porque já está no flagrante, o senhor Manuel, vizinho, que a polícia militar perguntou a ele, quem que é o proprietário dessa residência? Ele falou, olha, eu conheço como Marcelo, mas tem mais de um ano que ele não vem aqui. E você sabe por que chegou até o Marcelo? Porque Marcelo, existe 1 milhão de Marcelos, porque a polícia militar, ao adentrar na residência, achou um contrato de compra e venda daquele lote em nome do Marcelo. Pô, será que esse cara é tão burro assim? Tem uma plantação de maconha e ainda vincular o seu nome àquela localidade, aquele imóvel através do contrato? Excelência, um terreno, um pequeno terreno, um lote, uma propriedade com um cômodo, comprou suaves prestações de R$300, 120 vezes, um lugar simplérrimo, zona rural de Mateus Leme. E por que o Marcelo não frequentava aquele imóvel já há um ano? Porque o irmão dele, que possuía um depósito de material de construção em São Joaquim de Bicas, foi assassinado pelo funcionário dele, por conta de um relacionamento amoroso entre esse funcionário e a mulher desse irmão do Marcelo, e esse funcionário já havia por diversas vezes entregado material de construção no lote do Marcelo e Mateus Leme, onde o próprio Marcelo levantou aquele cômodo. Então Marcelo, por medo de represália, também por isso não frequentava aquele imóvel há um ano. E achou-se essa plantação, essa pequena plantação de maconha naquele local. Então são diversas situações, excelência, desde a hipótese de relaxamento do prisão sem expedição do alvará de soltura, a decretação da prisão de ofício e a total impossibilidade de se imputar ao Marcelo essa conduta, que hoje está preso no Ceresp há 55 dias, pela primeira vez aos seus 40 anos de idade. Né? Nós que militamos aqui na área criminal, eu apenas há 14 anos, mas a gente sabe que não é comum um cidadão com 40 anos de idade se envolver no tráfico de drogas aos 40 anos de idade. Normalmente dessa idade, ou ele já está cheio de cadastro nas costas, ou ele já está morto. Né? Então teria o mínimo sentido o Marcelo se aventurar numa traficância. Ainda por cima, um local bem estruturado, confesso. Segundo a Polícia Militar, foram arrecadados 106 pés de maconha, tinha estufa, ar-condicionado e irrigação. Dava a entender que alguém fazia manutenção ali, porque as plantas estavam úmidas ainda. Então, quer dizer, invadiram aquele terreno, fizeram aquela plantação. Infelizmente, o Marcelo está sendo preso hoje por uma situação que ele não tem a mínima responsabilidade. Ainda que possa considerar isso mérito, eu faço questão de trazer a presença de Vossa Excelência, por conta de todas essas condições, também pessoais do Marcelo, primário sem antecedentes, residência fixa aqui em Belo Horizonte, trabalho lícito e conhecido, né, e possuir 40 anos de idade sem nenhuma passagem policial, acreditamos nós, e outra, desembargador Marco Antônio, para 55 dias de prisão, não há denúncia oferecida, tem esse detalhe ainda, por mais que se possa computar o prazo de uma forma global, né, os 180 dias que se exige, enfim, mas é uma coisa curiosa, né, ainda não tem denúncia oferecida, sequer tem inquérito relatado nesse sentido. E o Marcelo se encontra preso pela primeira vez aos 40 anos de idade. Portanto, Excelência, agradeço, desculpa ter me alongado um pouco, mas vou respeitar meu prazo, agradeço a atenção de Vossas Excelências e pugno, por fim, pela concessão da ordem. Muito obrigado, então boa tarde a todos.